Olá a todos e a todas. Hoje nós vamos explicar o bloco 7. No bloco 7, nós abordaremos a questão das deficiências, dos diferentes tipos de deficiência que existem. Como são muitas as deficiências, não dá para abordar todas aqui, então nós trouxemos algumas das mais debatidas, as tidas como principais, que mais aparecem. Na apostila de língua portuguesa, nós começamos falando sobre o autismo, e para isso nós trazemos um cartaz com alguns dados importantes sobre o autismo. Portanto, no material de língua portuguesa, nós vamos trabalhar o gênero textual cartaz. O cartaz, ele pode usar a linguagem verbal ou não verbal, ou seja, pode trazer escrita ou imagens. Quando eu uso escrita, eu estou falando de linguagem verbal. Quando eu uso imagem, eu estou falando de linguagem não verbal. E eles podem ter as duas apresentações juntas. Por exemplo, esse cartaz aqui é um cartaz que ele é verbal e não verbal. Ele traz imagens, mas ele também traz palavras. Outra característica do cartaz: o cartaz precisa ser objetivo, não dá para ter um textão no cartaz. Precisam ser pequenas frases, frases curtas, para poder passar a informação logo de cara, ser bem objetivo. Outra característica do cartaz pode-se fazer uso de figuras de linguagem para tornar o texto mais expressivo. Então, usar uma expressão "tá ligado?", "sacou?", coisas do tipo, podemos usar para tornar o cartaz mais atrativo e até mais acessível às pessoas. Também o cartaz normalmente ele usa da criatividade para atrair, porque a principal atenção de um cartaz é atrair as pessoas para aquela informação que está sendo passada ali. Então, a questão 1, ela traz o que é um cartaz e pergunta se vocês sabem o que é autismo. Vocês vão responder se vocês já sabiam antes das informações ou não. A questão 2, ela traz perguntas sobre o gênero textual cartaz com base no cartaz anterior. O que é autismo? O cartaz fala sobre o transtorno do espectro autista e cita um conjunto de comportamentos que foram divididos em 3 aspectos. Quais são eles? Então, vocês vão explicar um pouco sobre os 3 aspectos que está se falando sobre o autismo no cartaz da questão 1. Na questão 2, pede para ler sobre autismo e transtorno do espectro autismo e ver o vídeo disponível neste link. Aí aqui tem um vídeo que fala que é uma criança explicando sobre autismo. Aí vocês vão ler essas informações que estão neste cartaz e ver o vídeo para vocês poderem fazer a questão 2. De acordo com o cartaz acima, responda. O cartaz traz várias características comuns ao autismo em adultos. Cite 3 características. Então, vocês vão, com base no cartaz, citar 3 características comuns ao autismo em adultos. Letra B. Fala, que o autismo é uma doença. E aí pede para vocês falarem se essa informação de que o autismo é uma doença, segundo o vídeo, é verdadeira ou falsa. Então, depois de ver o vídeo que a criança fala um pouco sobre autismo, a criança, inclusive, é autista. Vocês vão dizer, autismo é uma doença? É verdadeiro ou falso? Por quê? Por que é uma doença ou por que não é uma doença? Letra C. A partir de quais características a mãe do Eric, que é o menino do vídeo, percebeu que ele poderia ser autista? Letra D. Escreva as coisas que Eric gosta, que Eric não gosta, aliás.
Letra E. De acordo com o vídeo, por que não existe outro autista igual a Eric? Então, a questão 2, ela é toda com base no vídeo e no texto, no cartaz. Questão 3. Traz algumas páginas de uma história em quadrinhos, A Turma da Mônica, que é do autor Maurício de Souza, e pede para vocês ficarem atentos a características das histórias em quadrinhos. Aqui, então, nós estamos trazendo um outro gênero textual, que são as histórias em quadrinhos. Então, primeiro nós trouxemos cartaz e agora estamos trazendo histórias em quadrinhos. Aí fala das características que normalmente, quando a gente fala de história em quadrinhos, a gente lembra dos gibis, principalmente da Turma da Mônica. São textos narrativos, onde a história se passa com diferentes tipos de personagem, tem um local determinado, um determinado espaço de tempo para ocorrer a história. Geralmente, o objetivo maior das histórias em quadrinho é o entretenimento, é divertir, causar humor, fazer com que nós nos rirmos, né? Fazer a gente rir. Mas as histórias em quadrinhos também, elas podem trazer uma informação, um alerta, como é o caso das campanhas relacionadas a risco de doença, ao desperdício de água, problemas causados pelo trânsito, a própria vacinação, que é um assunto que está em destaque agora. Características dos quadrinhos. Eles trazem balões de diferentes tipos e formas. Geralmente, os balões eles têm um formato muito peculiar. Linhas contínuas, interrompidas, fala sussurrada, zigue-zagueadas, demonstrando um grito, um som de rádio ou TV, em forma de nuvem, demonstrando o pensamento dos personagens. Tem elementos básicos da narrativa, personagens, enredo, lugar, tempo e desfecho. Os sinais de pontuação são variados, reforçando a voz dos personagens, indicando o modo como eles estão se sentindo, se estão com raiva, se estão tristes, se estão espantados, se estão alegres. E as sequências das imagens vão mostrar uma cena. Traz essa história em quadrinhos, extraída da Turma da Mônica. A letra A pede para vocês citarem duas características do gênero textual história em quadrinhos. Traz um resumo da história que está narrada nos quadrinhos acima. Vem falando do personagem André, que é um personagem que tem sinais do transtorno do espectro do autismo. Traz outros exemplos de cartaz. Os cartazes falando também sobre a deficiência. Tem esse cartaz que conta um pouco sobre a evolução da cadeira de rodas, como que era a primeira cadeira de rodas até chegar às cadeiras modernas que nós temos hoje. Tem o cartaz explicando sobre deficiência intelectual, o que é a deficiência intelectual. E vem a questão 4. Agora que você já está craque nos gêneros textuais, cartaz, história em quadrinhos, você irá escolher um deles e produzir o seu. Então, aqui na questão 4, vocês vão produzir ou um cartaz ou uma história em quadrinhos. Pedimos que seja, se possível, sobre a questão da deficiência. Mas se vocês já fizeram sobre outro tema, ok também. Traz a explicação sobre sinais de pontuação, a importância da pontuação, como a pontuação reflete no texto, como que um texto sem pontuação fica esquisito, fica sem sequência, sem coerência. Agora é a sua vez. Vocês vão reescrever essas frases no caderno, colocando 2 pontos e vírgula onde for necessário, nesse primeiro bloco de atividades aqui. Já aqui, vocês vão colocar a vírgula quando for necessário, relembrando de reescrever as frases no caderno. Já nesse aqui, vocês vão pontuar corretamente.
Sempre lembrando de reescrever no caderno para pontuar, ok? Em matemática, a gente continua na abordagem, né, sobre a questão da deficiência. E começamos com matéria nova, igualdade entre duas operações. Uma igualdade entre duas ou mais operações são equivalentes quando os resultados possuem o mesmo valor. Ou seja, vamos trazer exemplos aqui. 100 mais 50 é igual a 150. 90 mais 60 é igual a 150, né? Então, 100 mais 50 é igual a 90 mais 60. Por quê? Porque deu o mesmo resultado. 100 mais 50 dá 150. 90 mais 60 também dá 150. Então, essas duas operações elas são iguais porque elas têm o resultado de 150. Aqui vocês vão completar em branco com igualdades. Então, 15. 15 mais quanto que vai dar 60? 100 mais quanto que vai dar 150? E por aí em diante. Mais matéria nova, medida de capacidade. Fala das diversas formas que a gente usa para medir as capacidades do nosso cotidiano. Para que serve a medida de capacidade? Qual a importância? A capacidade, ela se refere ao volume de líquido que cabe em determinado recipiente. De acordo com o Sistema Internacional de Unidades, o litro é a unidade padrão de medida de capacidade. Muitos produtos que contamos, eles são medidos em litro ou mililitro. Por exemplo, suco, água, leite. Por isso que é importante a gente saber a relação entre essas unidades de medida. Nessa jarra aqui, nós vamos ver que de um lado a escrita está 1 litro e na mesma marca do outro lado a gente tem a escrita de 1000 mililitros. Isso acontece porque 1 litro corresponde a 1000 mililitros. Então, sempre vamos lembrar, 1 litro é igual a 1000 mililitros. Para nos referirmos ao litro, a gente usa a letra L. E para falarmos de mililitros, nós vamos usar ml. Questão 2. Em uma receita de bolo que a Cauã preparou, uma xícara de leite corresponde à capacidade de 240 ml, ou mililitros, né? Já uma colher de sopa corresponde a 15 ml. Sendo assim, ajude a Cauã a responder algumas questões sobre essa receita. Letra A. Caso a Cauã queira substituir a medida da xícara por colheres de sopa, quantas colheres de leite dessa medida colocará na receita? Letra B. Ao acrescentar mais meia xícara, quantas colheres de sopa vai acrescentar à receita? Letra C. Ao final da receita, com o acréscimo do leite, qual será a medida de leite utilizada nessa receita? Para isso, vocês têm que voltar no enunciado da questão 2. Reler o enunciado para vocês conseguirem responder as questões. Questão 3. João Pedro montou uma barraca de sucos na festa da escola. Vendeu 50 copos de 200 ml. Sabendo que ele havia feito 12 litros de suco, quantos litros sobraram? Lembrando que cada 1000 ml equivale a 1 litro, tá? E aí tem relembrando aqui, o litro é a unidade funcional da capacidade. Outra medida bastante utilizada é o ml. De novo, relembrando, 1 litro é igual a 1000 mililitros. Meio litro é igual a 500 ml, ok? Questão 4. Complete de forma que fique correto. 3 ml é igual a quantos litros? 1,5 litro, quantos ml? 4.500 ml é igual a quantos litros e mililitros? 5 litros e 600 ml é igual a quantos ml? 5. Você escolheria o litro ou mililitro para medir a capacidade de um balde, um copo, uma piscina, uma colher. Número 6. Em uma caneca cabem 250 ml de leite. De quantas canecas iguais a essa vou precisar para encher uma jarra de meio litro de leite? E para encher uma jarra de 1 litro?
Então, vocês vão responder de quantas canecas eu preciso para as duas situações. Questão 7. Para encher um aquário, Maria usou 15 garrafas de 2 litros cheias de água. Quantos litros ela usou para encher o aquário? Se Maria tivesse um balde com capacidade para 3 litros, quantos baldes seriam necessários para encher o aquário? Se a capacidade do balde fosse de 5 litros, quantos baldes seriam necessários? Então, você sempre tem que voltar no enunciado da questão para responder, ok? Questão 8. Conheça uma dica para evitar o desperdício de água. Tomar banho de ducha por 15 minutos, com o registro meio aberto, consome 135 litros de água. Se diminuirmos o tempo para 5 minutos, o consumo cai para 45 litros. Quantos litros de água podemos economizar ao tomar um banho de 5 minutos uma vez ao dia? Lembrando do enunciado, que é o início lá da questão. Número 9. Observe o gráfico a seguir sobre os tipos de deficiência predominantes no Brasil. É um gráfico, mas que não deixa de ser um cartaz. Traz as diferenças, os diferentes tipos de deficiência no Brasil. E aqui, na questão vocês vão interpretar esse gráfico. Na questão A, vocês vão fazer uma tabela com os dados do gráfico. As tabelas deverão conter as seguintes informações: tipos de deficiência e número de pessoas que a possuem. Letra B, qual a predominância, a deficiência que mais predomina no Brasil? E letra C, qual a deficiência que menos predomina no Brasil? Na questão 10, tem um gráfico falando de inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Traz várias informações, lembrando que aqui a gente tem um gráfico, mas que também é um cartaz. Para responder as questões a seguir, preste atenção às cores no gráfico acima e nas informações. Para quem pegou o gráfico, a apostila impressa, eu vou pedir que vocês tentem acessar a apostila online no Google Sala de Aula para fazer essa questão, porque vai precisar interpretar as cores. Letra A. Infelizmente, o gráfico mostra informação muito preocupante. Qual é essa informação? Letra B. Entre os anos de 2013 a 2016, as vagas preenchidas por pessoas com deficiência aumentaram ou diminuíram? Letra C. O que aconteceu com as vagas reservadas pelas cotas entre 2013 e 2016 para pessoas com deficiência? Aumentaram ou diminuíram? A questão 11 traz um quadro posicional, que a gente também pode chamar de QP, que mostra a representação do número 782.443. Relembrando, CM é centena de milhar, DM é dezena de milhar, UM é unidade de milhar, C centena, D dezena e U unidade. Traz informações novas, valor absoluto e valor relativo. Explica o que são os valores absolutos. O valor absoluto do número ele nunca vai depender da posição em que ele se encontra no quadro posicional. Por exemplo, o valor absoluto do algarismo 9 no número 986 é 9, independente da posição que ele ocupa, independente da casa que ele está. Se ele estivesse na dezena, ele seria 9. Se ele estivesse na unidade, ele valeria 9. Já o valor relativo de um número, ele depende da ordem que esse número se encontra. Por exemplo, o algarismo 9 no 986, ele ocupa a terceira ordem, que é a casa das centenas. Então, ele vale 900. Se ele ocupasse a segunda ordem, que é a casa das dezenas, ele valeria 90. Se ele ocupasse a casa das unidades, que é a primeira ordem, ele valeria 9. Observe o número 782.446 representado no quadro posicional. Letra A. Quantos algarismos esse número tem? Letra B. Escreva o número por extenso, da forma que se lê. Letra C.
Qual o valor absoluto do número 7? Sempre lembrando de olhar as informações anteriores. Letra D. Escreva o valor relativo do número 2. E letra E. Qual é o valor relativo do número 4 na segunda e na terceira ordem? Porque o número 4 ele aparece duas vezes, na segunda e na terceira ordem. Aí vocês vão falar qual o valor relativo dele. Em ciências, nós vamos abordar a síndrome de Down. Vem falando o que é a síndrome de Down. Tem um texto, né, dizendo. Aqui tem um vídeo que vocês vão precisar assistir também, falando sobre síndrome de Down. O que é um cromossomo? Aqui traz o cariótipo, um mapa de cromossomos. O cromossomo ele é formado por vários cariótipos. Aqui estão os cromossomos. O cariótipo ele é como se fosse uma foto dos nossos cromossomos. Então, aqui nós temos um cariótipo. Fala que todos os nossos cromossomos se dividem em pares e que na síndrome de Down a gente tem um cromossomo, que é onde fica o par 21, que forma um trio. A síndrome de Down ela é chamada também de trissomia do 21. Por quê? Porque normalmente os nossos cromossomos eles estão em pares. Quando lá no cromossomo 21 nós temos esse trio, configura-se a síndrome de Down. Com base nas informações e no vídeo, pesquise e desenhe um cromossomo representando todas as suas características, escrevendo o nome de suas partes. Lembre-se de colorir. Letra B. A trissomia do cromossomo 21 é conhecida também por outro nome. Qual o nome? Letra C. O que causa a síndrome de Down? Letra D. A síndrome de Down é uma doença. Essa afirmativa é verdadeira ou falsa? Explique a sua resposta. Letra E. Como os textos que você leu por aqui descrevem as pessoas portadoras de síndrome de Down? Quais as suas características físicas e intelectuais? É isso. Esperamos que vocês tenham entendido, tirar todas as dúvidas. E quaisquer outras dúvidas, basta nos chamar nos grupos de WhatsApp ou no privado, ok? Beijos e excelente semana!